dar uma relembrada. Nós vimos as memórias, memória RAM, memória ROM, e vimos o coração de tudo, que é o processador. Só que falando em memória, a memória RAM, ela guarda a informação temporariamente. Enquanto você está trabalhando no computador, ele está guardando essa informação. Mas e aí? Como é que eu vou guardar a minha informação de modo permanente? Aonde? No HD. O HD, que é o disco rígido. HD vem de hard disk, ou disco duro. É a parte do computador onde são armazenadas informações. Ou seja, é a memória permanente, que alguns livros chamam de memória secundária. Caracterizando com memória física, ele não é volátil, que é aquela na qual as informações são gravadas permanentemente. Quando o HD é instalado no computador, na placa-mãe, normalmente ele é representado pela letra C. Você pode ir lá no sistema operacional, em meu computador você vai ver lá letra C, que é a letra do HD. Bom, a capacidade do HD é medida atualmente em gigabytes. Nós temos HDs de vários tamanhos. O básico hoje é de 120 gigabytes, um HD de 120 GB. É uma boa máquina, mas temos HD de 180, 230, 400 GB, 500 GB e até uma nova unidade aí que está surgindo no mercado, que é o terabyte, né? Um byte HD. Bom, o HD é um componente indispensável do computador, do sistema computacional. Porque é ele que vai guardar o conteúdo daquilo que você vai produzir no computador. Tá? Dessas formas, nós temos como armazenar, além daquilo que você produz, os aplicativos, os programas. Né? E também nós temos como executar novamente esses programas assim quando desejar. O disco rígido é também chamado de memória de massa ou de memória secundária. Bom, gente, nós já falamos de memórias, memória RAM, memória ROM, HD, falamos também do processador. Mas tudo isso vai aonde? Onde é colocado toda essa parafernália? Na placa-mãe. A placa-mãe, também denominada de motherboard ou mainboard, é uma placa de circuito impresso eletrônico. É considerado o elemento mais importante de um computador, pois tem como função permitir que o processador se comunique com todos esses periféricos instalados. Na placa-mãe também encontramos todos os circuitos eletrônicos, todos os periféricos, todos os barramentos. O que seria um barramento? Barramento são os canais de comunicação para a memória, para os HDs, para as unidades de entrada e saída. E quando a gente fala de barramento, nós falamos de barramento PCI, o chipset, os principais circuitos integrados. Ou seja, a placa-mãe, além do processador, é o componente mais importante da máquina. A placa-mãe é responsável pela interconexão de todas as peças que formam o computador. O HD, a memória, o teclado, o mouse, a placa de vídeo, o processador. Ou seja, praticamente todos os dispositivos que precisam ser ligados à placa-mãe para formar um computador. Eu falei de chipset. Às vezes, quando você vai comprar uma máquina, você vê lá na configuração chipset. O que seria um chipset? O chipset é um conjunto de circuitos integrados. É um conjunto de circuitos integrados que são projetados para trabalhar em conjunto, que vão fazer essa interface, essa ligação com todos os periféricos da máquina. É um elemento para conectar todos os periféricos que são baseados na arquitetura PC. A gente também pode chamar de BMPC. Por que BMPC? Essa arquitetura PC, chamado Personal Computer, ou computador pessoal, ela veio da IBM. Tipos de placa-mãe. Nós temos placa-mãe on-board, é o que domina hoje o mercado. O que seria uma placa-mãe on-board? A placa-mãe on-board é onde todos esses periféricos, placa de vídeo, placa de som, são todos conectados à placa-mãe, funcionando em sincronia. E usa a capacidade do processador e da memória RAM, quando trata de vídeo, som, modem, rede. Tem como objetivo diminuir o preço das placas ou componentes, mas em caso de defeito, já era, não tem mais como recuperar. Já o off-board não. A placa off-board ela é um pouco mais cara. Você tem a placa e você ainda tem que incluir nessa placa todas as outras placas de periféricos. São quando os componentes e circuitos funcionam independentes da placa-mãe, e por isso são separados, tendo sua própria forma de trabalhar e não usa o processador geralmente, quando vídeo, som, modem, rede. O dispositivo é ligado à placa-mãe, usando os loads de expansão para isso. Tem um preço mais elevado que o dispositivo on-board. O interessante é que
Quando um desse dispositivo pifa, você só troca a placa do dispositivo. Praticamente todo o processamento é realizado pelo próprio chipset, encontrado na placa do dispositivo. Por isso costuma-se dizer que a placa off-board é mais rápida do que a on-board.